seja louvado. Amém. Agradeço a Deus pelo Senhor ter me chamado na tua graça. Fez uma promessa: se eu for firme e fiel, eu vou entrar junto com a Irmandade no céu. Tendo graças ao Senhor por essa preparação de estar novamente junto com a Irmandade. Semana passada estive aqui, não deu para contar a obra do palhaço, e fui convidado para contar essa obra. Vou tentar ser breve, porque a obra foi muito grande, muito bonita, causou um espanto muito grande nesta cidade de São Paulo. Eu fui criado na rua, sem pai, sem mãe, sem lar, sem ter uma mão amiga para me amparar, comendo comida do lixo, pedindo pão duro na casa, dormia na ferroviária, na rodoviária. Não tive infância, não tive adolescência, e no finalzinho, pouquinho da adolescência, a minha região é a região de São José do Rio Preto, minha comum é Jardim Nova Barretos, cidade de Barretos. Sou nascido ali em Votuporanga e fui criado ali naquela região. Meu pai faleceu com 32 anos de idade. Minha mãe com 6 filhos, 4 mulheres, 2 homens. Cada parente pegou uma das meninas. E eu e meu irmão, ninguém queria nós, porque nós dava muito trabalho. E eu e meu irmão fomos na rua. E foi na rua, irmão, que com 12 anos de idade eu entrei nas drogas na década de 70, 60, 80, por aí, e nunca mais eu consegui sair. Na minha cidade, todo ano passava um cirquinho pequenininho e eu vendia pirulito, vendia doce, essas coisas dentro do circo. Eu gostava muito de parque, de circo. E, irmãos, e com 12, como disse, com 12 anos de idade, eu entrei nas drogas e o circo foi embora. E minha mãe acabou se amaziando com uma pessoa, a pessoa também não aceitou eu e o irmão. E nós continuamos na peregrinação de uma estrada para outra, de uma cidade para outra, juizado de menor. Na época não tinha essa parte dos direitos do adolescente. E eu era mandado embora da cidade pelas boiadeiras. E andando de cidade em cidade, cheguei na cidade de Américo de Campos, que é lá do lado de São José do Rio Preto. Lá estava aquele cirquinho que eu vendia doce lá dentro do circo. E eu fui conversar com eles e expliquei para eles que eu já não tinha mãe, não tinha pai, não tinha ninguém. E se eles aceitavam eu ficar ali para poder vender doce, encher os tambores de água e assim por diante. E eu contei um pedacinho da minha história, da minha peregrinação para eles. Eles acharam por bem ir até o juizado de menor. E ali, irmãos, acabaram me adotando. E eu fui embora com esse cirquinho pequeno. Era um circo de teatro. E nesse circo pequeno, irmãos, nós estávamos em Nioaque, no Mato Grosso. E a gente tinha por costume que quando um circo estava desarmado, ia assistir o outro que estava armado. E em Campo Grande, estava armando o circo Orlando Fei, e eles foram assistir o nosso espetáculo lá em Nioaque. E chegando ali, irmãos, tinha um empresário do circo que gostou do palhaço. E ali, irmãos, ele conversando com meu pai de criação, porque eles iam fazer Campo Grande e depois iam fazer uma temporada aqui na Casa Verde, ao lado do Play Center. Não existia o fórum ainda ali. E ele precisava armar um circo com 3 picadeiros. E precisava de bastante artista e precisava de um palhaço como aquele.
Eles acertaram ali e nós fizemos aqui da Uana e o circo terminou a temporada em Campo Grande e eu vim inaugurar esse circo aqui na Casa Verde ao lado do Play Center. E foi aqui nesse circo, irmão, que eu vim ser reconhecido como o terceiro melhor palhaço do Brasil, troféu Picadeiro. Mas, irmãos, dentro desse santo livro tem um mistério muito profundo que fala: um abismo chama outro abismo. Irmãos, e no mundo das drogas é assim. Você começa com uma, aquela já fica fraquinha, passa para outra e assim por diante. E como eu entrei lá com 12 anos de idade, naquela época eram as bolinhas que eles falavam, e vim vindo, irmãos, usando uma, outra, e chegando aqui em São Paulo, e já ganhando em dólar, irmãos, e comecei a frequentar ali a região das Alamedas, ao lado, irmãos, da Avenida Paulista, só estrangeiro, e ali eu conheci uma droga bastante pesada. Essa droga ela é tão prejudicial que ela queima a célula do cérebro e resseca o pulmão. E eu comecei a emagrecer muito, o patrão entrou no meu trailer para conversar comigo. Eu já não estava mais também produzindo como eu produzia como palhaço. E ele quis saber da situação e eu contei um pedacinho da minha vida para ele. Ele mandou que eu tirasse a pintura, era no intervalo de um espetáculo, que no domingo tinha 4 espetáculos. Irmãos, que eu tirasse a pintura e que eu fosse até o motorhome dele, que ele precisava conversar comigo. Mandou que o sobrinho dele, ele era locutor do espetáculo, mandou que o sobrinho dele tocasse o espetáculo. E eu fui para o motorhome dele e ele disse: quem sou eu para te julgar? Um italiano, irmãos, e perguntou para mim se eu queria ajuda. Eu falei que queria. E ele me mandou para o melhor tratamento da América Latina, estágio 1 ano e 9 meses, saía bom de lá. Fui para esse tratamento, mas esse tratamento era psicológico. E quando se trata de psicologia, o homem da terra pode até resolver, mas o meu era espiritual. E quando se trata de espiritual, só o Senhor pode fazer uma obra. Irmãos, quebrei o tratamento, não consegui ficar ali. Voltei para o circo já estava no Taquaral, armado ali em Campinas. O patrão me chamou de tranqueiro e falou para mim que na minha vida só tinha 3 saídas: clínica, cadeia ou caixão. Cumpriu, irmão, não queria mais eu, mandou eu embora, cumpriu. Clínica eu já tinha passado. Passei uns tempozinhos na detenção de São Paulo. Caixão, morri pro mundo, estou vivo dando glória na presença do Criador. Estava tudo acabado comigo, porque vim de trailer, estou sendo resumido, vim de trailer, vim de caminhonete, e passei a morar, irmão, na rua, dormindo ali no Largo do Paissandu, Princesa Isabel, na época não existia Cracolândia, e vivia nas noites de São Paulo pedindo R$1 para um, R$1 para outro, naquela época era cruzado. Irmãos, e a decadência foi tão grande, e eu cheguei a 68 quilos, a bola dos olhos recolheu para dentro, e eu fui morar nas vagas para rapaz na Celso Garcia, e ali eu tive uma ideia, montei uma boneca de pano, e vim ali no Café dos Artistas, no Largo do Paissandu, e ali, irmãos, contratei uma bandinha. Fui, irmão, estava para inaugurar ali a Galeria Pajé, e chegando ali conversei com o proprietário, que eu dançava com uma boneca, que tinha uma bandinha,
e se ele não queria fazer ali uma propaganda na porta daquele lugar, ali daquela galeria, ele me contratou para 3 meses. E irmãos, e quando estava terminando os 3 meses, era numa quinta-feira, atravessou um homem bem vestido e chegou até mim e perguntou como é que fazia para contratar aquela equipe, porque ele ia inaugurar um sacolão na rua Ibitirama, na Vila Prudente. E ali nós acertamos, irmão, resumidamente, acertamos e fui para lá para inaugurar aquela loja junto com a bandinha. Chegando ali, o gerente, o subgerente eram servos que serviam a Deus na congregação cristã no Brasil. Trabalhei sexta, sábado e domingo, ganhava R$25 por hora, isso há 33 anos atrás. 125, trabalhava 5 horas. Acabava de pegar aquele dinheiro e já ia, irmãos, fazer as coisas erradas. Mas ali, irmão, ele perguntando para mim, o gerente, nosso irmão, hoje, irmão, onde que eu morava? Eu falei, vaga para rapaz na Celso Garcia. Ele falou, vai, pega as tuas coisas e vem para cá, porque tem um partinho aqui. Nós vamos inaugurar 10 lojas a princípio, é a Rede Oba hoje. Nós vamos inaugurar 10 lojas aqui em São Paulo por enquanto. E o patrão ficou muito contente, ele era de Belo Horizonte, ficou contente com o teu trabalho, então já vem para cá, porque daqui você já vai para outra loja, para outra, e vai inaugurando as lojas junto com essa bandinha. Irmão, mal ele sabia quem que ele estava trazendo ali para dentro daquele sacolão. Irmão, quando chegou no domingo, fechou a loja às 13 horas, eu peguei o pagamento, fui ali para a favela da Vila Prudente, peguei todo o dinheiro, já pegava tudo para não ficar indo e vindo à noite, peguei tudo que tinha em droga e fiquei usando dia e noite, até quinta-feira. Era muito dinheiro e era muita coisa também que eu pegava. E quando acabou tudo, eu sentei no estacionamento daquela loja, envolto alguns coqueirinhos que ele tinha no jardim daquele estacionamento. Passou o jovem testemunhado da graça para ir embora para a casa dele. Parou no estacionamento, colocou a mão no teto do carro e ficou olhando para mim lá no cantinho do estacionamento. E chacoalhava a cabeça, olhava, eu falei, pronto. O subgerente já descobriu quem eu sou, o que eu faço, vai me mandar embora. Mas o moço não falou nada, pegou o carro e foi embora para a casa dele. Andou 4 quarteirão, o senhor visitou o moço e falou para ele assim, volta lá e fala da minha graça para aquele entristecido. Ele retornou o carro, chegou em mim e disse, palhaço, por que você está triste? Palhaço não é triste, palhaço é só alegria. Conta para mim o motivo da tua tristeza, palhaço. Eu falei, moço, se eu te contar a minha vida, você chora. Ele disse, então conta que eu quero chorar. Comecei a contar um pedacinho dos 23 anos de peregrinação na droga. E quando terminei de contar um pedacinho da minha vida, o moço estava chorando. E da boca dele saiu essas palavras, palhaço, a tua situação está muito difícil, mas o meu Deus pode resolver ela para você. E eu peguei e falei para ele, não tem mais jeito não. Mostrei os meus braços tudo roxo, as veias da mão, irmão, pescoço, eu usava droga injetável. E eu mostrei para ele tudo machucado, tudo ferido. Eu falei para ele, acha que Deus vai querer uma tranqueira dessa do lado dele? Ele disse, é desses que Deus gosta, palhaço.
palhaço, vamos comigo na minha igreja buscar uma palavra? Eu falei para ele, o que é buscar a palavra? Na minha igreja Deus fala com nós pela palavra. Vamos lá ver o que ele vai falar? Eu falei, vamos. Ele passou ali no domingo, pegou eu, levou ali no Jardim Sapopemba, estava lotado os vitrôs, corredores, e eu entrei pela porta lateral e vim parar aqui no corredor. Chegando aqui, um irmãozinho com o dom do amor colocou a mão no meu ombro, encostou pertinho do meu ouvido e sussurrou, vem sentar no meu lugar, meu irmãozinho. Eu falei para ele, eu não quero sentar não, tá bom aqui. E ele estava chorando e falou para mim, Deus mandou eu dar o meu lugar para você sentar. E levou lá para o lugarzinho dele na beirada do corredor, ficou com a perna encostada na minha perna e com a mão encostada no meu ombro. Ali eu comecei a sentir um fogo da perna dele na minha perna. A mão dele queimava o meu ombro, era virtude, eu não sabia. E hoje Deus vai derramar tamanha virtude nesta igreja. Aleluia! E ele não parava de dar glória, cada glória que ele dava era um espírito que o Senhor mandava embora da minha vida. E Deus tomou o vaso e começou a conversar com a igreja. O Senhor dizia assim naquela noite, irmandade, vamos ficar em paz nesta noite. Eu vou deixar de falar com as 99 ovelhas para falar só com uma que me pertence aqui hoje. Essa ovelha estava lá do mundo, entrou aqui hoje toda suja, machucada, está cheia de carrapicho pelo corpo, mas hoje eu pego essa ovelha no meu colo, eu vou tirar os espinhos, vou tirar a sujeira, vou curar as feridas dela, vou deixar essa ovelha limpinha e vou trazer ela para essa graça santa. Estou falando com você que entrou pela primeira vez na minha casa. Você não tem mais nada que presta aí. Está tudo estragado. Está tudo contaminado. Mas tem uma coisa aí que me interessa. O teu coração. Estendeu a mão sobre a tribuna e disse assim, dá cá teu coração para mim. Deixa eu entrar que eu quero fazer uma obra nele hoje. Aí eu comigo mesmo pensei, mas meu coração está estragado. Eu uso droga injetável, vai no sangue, do sangue no coração. Meu coração está tudo estragado. Quando eu pensei assim, Deus tomou o vaso lá da tribuna, veio aqui até na reta do corredor, apontou para onde eu estava e disse, pois é nesse coração sujo que eu quero entrar e limpar hoje. Ele pregou e foi voltando e eu falei comigo mesmo, mas ele não sabe, eu não estou só com o coração estragado, eu estou tudo estragado. Ele parou na metade do caminho da tribuna, apontou de novo e disse, então eu vou entrar e vou limpar tudo. Veja só como é que é nosso Deus. O Senhor não é invasor. Ele pediu, olha que amor, e ele não impõe, ele propõe. Então ele fez a proposta e eu comecei a dizer, então entra, Senhor, entra, limpa meu coração, limpa tudo então. E o Senhor começou esta obra na minha vida. Outra parte importante, irmão, essa graça ela é linda por causa do amor. Aquele irmãozinho não viu por eu estar cheirando, irmão, azedo, porque irmão estava tudo maltrapilho, mal vestido. Ele me saudou com o ósculo santo e ainda me deu um abraço. Aleluia!
Eu fiquei 3 dias e 3 noites chorando com aquele abraço e com aquele beijão gostoso que ele deu em mim. Irmão, mas a situação de um drogado é muito difícil. Trabalhei aquela semana, chegou no final de semana, eu achava que a congregação cristã no Brasil era que nessas outras igrejas que ficava aberto o dia inteiro. E o desespero era terminar meu horário logo, que eu queria correr para a igreja. E antes que eu sentisse as vontades. E a vontade só vinha quando pegava o dinheiro. E eu falei, eu não vou nem pegar dinheiro, eu vou perguntar para o gerente aonde que tem igreja hoje. Eu falava assim, né? E eu fui perguntar para ele, ele falou, hoje tem culto no Jardim Independência. Eu falei assim, não, irmãos, voltando um pouquinho atrás. Eu perguntei onde tinha culto, ele falou assim, hoje tem na Vila Prudente. E me ensinou o caminho, que era descer a rua Ibitirama, atravessava o terminal ali da Vila Prudente, e na Paz de Barro já via ali, irmãos, a congregação da Vila Prudente. E eu fui para a igreja, mas no caminho, irmão, a favela já dava para ver. A favela, dinheiro no bolso, a vontade já era de ir lá para a favela fazer as coisas erradas. Mas o irmãozinho, eu esqueci de contar para os irmãos, o irmãozinho que levou eu para a igreja, ele pediu lá na frente oração para testemunhado. Eu perguntei para ele, o que é testemunhado? Testemunhado é aquele que vem que nem você veio, pela primeira vez na casa do Pai. Ouve a palavra, a partir de então não é inocente mais. É testemunha da verdade chamada palavra. E no caminho o desespero era de ir fazer as coisas erradas e não ir para a igreja. Mas aí lembrei do que ele falou e eu pensei comigo, o porteiro lá não vai deixar eu entrar, que aquele dia deixou porque eu estava com ele. Mas hoje eu desse jeito, tudo mal arrumado, fedido, o porteiro não vai deixar eu entrar. Mas eu fui insistindo, travessei ali, irmãos, ali a Anhamelo, irmãos, e também o terminal, e vi a igreja acesa, mas ali aquela guerra que o porteiro não ia deixar eu entrar. Aí eu comecei a treinar para chegar lá na igreja e falar para o porteiro a minha situação. Eu vou falar para ele que eu sou testemunhado da palavra, e aí ele vai deixar eu entrar. E vim treinando, vim ensaiando, treinando, e quando eu cheguei lá no porteiro, caneta na mão, papelzinho na outra, e eu esqueci tudo que eu treinei para falar com ele. Não saiu nada. Porteiro olhando para mim, eu olhando para ele, e eu falei, seu porteiro, dá para você marcar aí nesse papelzinho oração para drogado? O porteiro começou a tremer. A virtude pegou o porteiro começou a chorar. Também esse povo é chorão, né? E ali o mundo começou a chorar, a tremer, e marcou lá. Falou, Deus já ouviu o teu pedido. Depois eu sentei ali debaixo da galeria, no escurinho, lá debaixo da escada, onde ninguém podia me ver. Hoje eu posso dizer, saudoso Willy de Camille, irmão com óculos pequenininho, começou a olhar para mim lá naqueles cantinhos, que era uma quinta-feira, a igreja estava um pouquinho vazia. Ele olhava e falei, pronto, o porteiro bonzinho deixou entrar, mas o velhinho vai mandar eu embora. Ele olhava muito, ele agarrou dos dois lados da tribuna e disse assim, meu filho, você que está sentado aí escondidinho, bem estou te vendo, viu? Você vai descer as escadas da igreja da Vila Prudente, quando chegar lá na calçada, as mesmas vontades que te pegou no caminho de lá para cá, vai te pegar na volta também. Mas quando ela te pegar, você dobra o joelho, fecha os olhos e fala assim,
Senhor Jesus, me cobre com o teu sangue. Aleluia. E eu vou lá te visitar. No outro dia trabalhei de palhaço, tirei a pintura e fui lá falar com o gerente para fazer um vale que eu queria ir para a igreja. Ele falou, não precisa não. Hoje tem no Jardim Independência. Você segue aí o muro da Panetone Village. Quando chegar lá em cima, que termina, você entra à esquerda. Na hora que você virar à direita, você vai ver a igreja do Jardim Independência. Pode ir, dar tempo de você ir a pé. E eu fui, irmão. E quando... Não, primeiro aconteceu assim, irmãos. Eu dou ali... Veio a vontade de fazer as coisas erradas, porque eu falei que o gerente teve que fazer o vale, ele não queria fazer, mas eu insisti até que ele me deu o dinheiro, a férias do dia, e que era para mim tomar um táxi, né? Porque o ônibus tinha que ir no terminal, do terminal para lá, e quando eu entrei no quartinho com dinheiro, era pegar dinheiro, dava desinteria, tão crônico que dava desinteria. Aí, irmão, eu lembrei da palavra que o Senhor tinha mandado. Eu dobrei o joelho, fechei os olhos e eu falava, gira, e falei assim, aí Deus, eu estou com dinheiro no bolso e estou com vontade de ir lá fazer as coisas erradas. Mas você falou que quando eu sentisse essas vontades, que eu dobrasse o joelho e fechasse os olhos, e chamasse você ia vir aqui visitar eu para ajudar eu. Aleluia. E ali eu dei um grito, Senhor Jesus, me cobre com o teu sangue. E quando eu falei assim, eu senti passos andando atrás de mim para lá e para cá. Eu quis levantar para ver o que estava acontecendo, a perna não movimentava, a cabeça não levantava. E ali eu fiz uma pergunta, Senhor, é o Senhor que está aqui? Uma voz suave e baixinha falou, eu estou aqui. Aí eu falei para ele assim, oh Deus, não vai embora não, fica aqui, eu quero ir lá na igreja do Jardim Independência, você leva eu lá, você vai comigo, porque o caminho que eu vou aí é onde tem as coisas erradas, e eles vão chamar eu e eu não vou conseguir chegar lá no Jardim Independência, você leva eu? Aí a voz falou assim, nunca mais ele toca na tua vida. Aí eu levantei de fininho, abri a porta de aço do quartinho que eu morava. Tinha chegado o caminhão do SEASA, os empregados estavam descarregando o caminhão. E eu estava falando sozinho, então não deixa eu não, vem comigo. Saí pelo estacionamento e falando, não deixa eu não, vem comigo, leva eu lá. E os empregados mandou chamar o gerente, nosso irmão, o palhaço está muito louco, o palhaço está falando sozinho, está tremendo, e está chorando demais, e está falando para levar ele não sei aonde, chama o gerente. Aí veio nosso irmão por trás do caminhão, e viu a situação, viu aquela cena, falou, fica quieta aí. O palhaço está tomado por Deus. E eu subi o caminho que ele me ensinou. Aí eu vi aquela igreja linda, toda cedo, e vim entrando pelos corredores. Saudoso Júlio Escavato. Deus tomou ele, levantou os braços e disse assim, meu filho, você que entrou por essas portas desesperado, perguntando se eu estou contigo, eu vim contigo e vou embora contigo daqui hoje. Colocou a mão na boca e gritou, demônio, inferno,
Glória a Deus. E ali, irmão, comecei a ir para a igreja debaixo de chuva, fio caindo, galho caindo. São Paulo é terrível, né, para temporal. E eu estava lá na igreja, eu ficava no vitrô, e um dia na Lapa, Deus tomou o servo de Deus, estava chovendo forte, falou para os porteiros: vai lá, pega aquele irmãozinho que está lá no vitrô, está chovendo, traz ele para dentro. Deus falou só comigo naquela noite, olhadinha encharcada de água, e eu comecei a congregar firme. Aí, irmãos, para resumir, servo de Deus tem muitas obras bonitas para contar. Eu fui assistir um batismo, mas eu falei assim comigo: eu vou chegar primeiro que todo mundo, vou bem cedo. Fui para o terminal, tomei um ônibus que tinha batismo em São Bernardo do Campo. Chegando lá, o caseiro estava abrindo o portão da igreja, e eu todo mal arrumado, irmãos, e ele ficou estranhou. Eu entrei, não falei nada para ele, e sentei escondidinho, né? E eu comecei a conversar com Deus assim: ai Deus, hoje eu vim aqui para ter um papo reto com você. É o seguinte, eu não tenho aonde morar, não tenho sapato para calçar, não tenho terno para vestir. Esse povo tudo bem vestidinho, bem arrumadinho, carrão lá no estacionamento, e eu estou aqui todo maltrapilho. E eu cheguei mais cedo porque você vai falar primeiro com os teus filhos. Eu ainda não sou teu filho, então eu quero dizer para você também, ó, além de não ter roupa, sapato, calçar onde morar, eu devo estar com AIDS. Estava tendo naquela época, estava tendo uma circular acerca da AIDS, que saudade apóstolo santo não pegava AIDS. E aí eu peguei e falei para Deus: eu vou falar com o ancião, vou explicar para ele que eu sou drogadicto, e vou explicar para ele, aí eu fico por último. Aí depois ele desesgota, esteriliza, e aí pelo menos desce as águas do batismo. Para que eu falei isso? O Senhor falou assim: Irmandade, vamos dobrar na comunhão, vamos dar uma ajeitadinha no véu aí, porque eu vou falar com uma alma que entrou aqui hoje perguntando para mim se eu quero ele do jeito que ele está. Ele disse que não tem sapato para calçar, que ele não tem terno para vestir, e que ele vê esse povo tudo bem arrumadinho, bem vestidinho. Você está vendo esse povo aí tudo bem vestidinho, bem arrumadinho? Sou eu que visto ele. Vou vestir você também. Está vendo os carrão lá no estacionamento? Sou eu que dou para ele. Vou dar para você também. Quanto a contaminação, que diz que se descer aqui vai contaminar as águas, e quem vier atrás de você vai ficar contaminado. Contamina não, porque cada um que desce aqui, o meu anjo pega toda a sujeira, toda a contaminação, leva embora e joga fora. Fica limpa as águas e fica limpo quem por ela passar também. Disse nas águas 17 de abril de 93, abril que passou, fez 33 anos que o Senhor chamou eu. Pouquinhos dias de batizado, para terminar, veio a vontade do uso, a abstinência, e os meus anciãos ali da Água Rasa, minha comum era ali, por 9 para 10 anos, eu ia buscar conselho para ele. Ele falou: não, quando tiver que buscar algum conselho, vem buscar da palavra. A palavra vai te ensinando você como é que você tem que fazer. Aí eu peguei e falei assim com Deus, era numa quinta-feira: eu vou lá na Água Rasa hoje buscar uma palavra para usar um pouquinho para matar a vontade. Mas aí Deus não fala nada lá não. Se você falar de droga, a Irmandade vai saber que é eu, porque eu fui apresentado para a igreja ajudar eu, abraçar eu. E eu falei: se não fala nada de droga não, senão a Irmandade vai saber que é eu.
só o senhor falando sim ou não, eu vou lá na Vila Sabrina, Jardim Brasil, pego só um pouquinho, vou lá para a beirada da Fernão Dias, no escondidinho, meu ancião não vai ficar sabendo, a Irmandade não vai ficar sabendo, eu vou fazer tudo bem discreto, ninguém, só para matar a vontade, mas para ninguém saber que é comigo que o senhor está falando, o senhor só fala sim ou não. Se o senhor falar sim, eu vou lá, pego um pouquinho e faço desse jeito. E vim buscar a palavra do sim e do não. O senhor tomou o vaso e disse assim: filho, você veio aqui hoje buscar uma parte impossível de eu abrir mão para você. Você veio buscar um sim ou um não. É 3 não para você aqui hoje. O inimigo está aí entrando no meio do meu povo. Ele vai colocando um costuminho hoje, uma coisinha. Ele não vem de chifre, de rabo, fazendo careta, vestido de capeta, senão você corre dele. Ele vem falando: não, que nada, isso aí não. E foi ensinando: não, só um pouquinho só. Ah, mas agora quando ele aparecer, eu vou te ensinar, dizia o Senhor. Eu vou te ensinar você. Quando ele aparecer para você agora, oferecendo um pouquinho disso, um pouquinho daquilo, você vai falar para ele assim: incircunciso, o meu pai me comprou, me pagou e não te deve mais nada. Para trás de mim no nome do Senhor Jesus, e ele fugirá de ti. A história é muito longa, deixei de ser palhaço, me deram uma oportunidade para ficar no sacolão como distribuidor de folheto. Coloquei 2 folhetos na mochila, um no braço, e disse ali, irmão, na inocência, ali tinha aquele muro alto do prédio, ali onde era a fábrica de panetone, desci do outro lado que tinha casa, porque do lado daquele murão não tinha casa, distribuindo folheto. E quando eu virei a esquina perto da favelinha, porque tinha a favelona grande da Avenida do Estado. E quando eu fui virar a esquina para atravessar, para colocar folheto do outro lado, que ainda tinha um muro alto, ali tinha uns entulhos, ali nasceu as mamoneiras. Ali estavam meus companheiros, entre aspas, aqueles que usavam comigo lá, usando lá no meio daquelas mamoneiras. E quando eu vi, eu falei: eles vão me chamar. Comecei a querer voltar. O Senhor falou pela primeira vez no meu coração: passa que eu passo com você. Irmão, e eu atravessei o meio distante na esquina, coloquei o primeiro folheto, mas comecei a olhar para lá, para o lado deles, fazendo as coisas. Ali a barriga já começou a destemperar, dinheiro já estava sobrando, a vontade era de ir lá. Continuei distribuindo folheto e desesperado para ir lá, mas ali lembrei da palavra, no desespero, e comecei a dizer, colocando folheto e falando: ai, circunciso, o meu pai me comprou, me pagou e não te deve mais nada. Para trás de mim no nome do Senhor Jesus. E quando eu falei assim, o Senhor selou eu com a promessa do Espírito Santo. Deus vai fazer milagre aqui hoje, Deus vai fazer obra, vai dando glória a Deus. Corri pro sacolão, porque eu não entendi aquele negócio, e fui pro sacolão. E escondi no quartinho, fala uma língua e fala outra. Chamaram o gerente veio, chamou meu ancião veio porque tinha o dom de interpretação de língua e ficou ouvindo. Eu falava uma atrás da outra, e uma diferente da outra. Aí o irmão, o gerente, falou assim: irmão, o palhaço obedeceu esses dias, fala esse monte de língua, faz 30 anos que eu estou na graça, e eu só falo 2 ou 3 línguas, e esse palhaço desceu ontem, está falando esse monte de língua aí. O que ele está falando nas linguagens que ele fala diferente uma da outra?
Olha, eu também não estou entendendo muito não. Ele só fala uma coisa, cada linguagem ele fala uma coisa só. Ai, incircunciso, o meu pai me comprou, me pagou, e não deve mais nada. Para trás de mim no nome do Senhor Jesus. Aí ele fala outra, fala a mesma coisa, fala outra, fala a mesma coisa. Sabe por quê? É porque esses tempos, anos todos de droga que ele usou e que viveu por esse mundo, ele carregava uma legião de espírito. Enquanto ele não mandar o último, ele não vai parar de falar a linguagem. Que mistério bonito, né? Estou indo para Barretos, irmão. Vou fazer uma cirurgia da catarata. Quero levar saudação para o meu cooperador, os irmãos do ministério, a minha irmandade do Jardim Nova Barretos, com a santa paz de Deus. Amém. Por tudo, Deus Santo seja.